Quem nunca se frustrou com a falta de agilidade da justiça? Quanto dinheiro se perde com essa morosidade? O problema existe, mas já foi pior, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, de acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. E eu converso agora com a professora Leslie Ferraz, que está aqui, professora de Direito e responsável por essa pesquisa. Professora, boa tarde, obrigado por ter vindo. É uma boa notícia, então. Quer dizer, isso significa que houve agora uma modificação, quer dizer, nós temos uma redução do tempo de tramitação dos processos. Mas de que ordem foi isso? Isso mesmo, Sidney, boa tarde. Nós acabamos de concluir essa pesquisa que demonstrou uma redução no período pesquisado de 2003 a 2008 da ordem de praticamente 60%. Em 2003, um julgamento de um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro demorava 158 dias e hoje demora 100 dias. Além disso, o mais curioso é que a produtividade do tribunal também aumentou e o número de recursos distribuídos aumentou. Então o tribunal conseguiu, apesar do aumento da demanda, reduzir o tempo de julgamento dos processos. O que possibilitou essa redução em parte é isso, mas também surgiram contratações de mais pessoal ou não? Não, na verdade a gente atribui essa redução, claro, primeiro a independência orçamentária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, questões de gestão, mas o foco da pesquisa era uma reforma procedimental, uma reforma na lei processual. Em poucas linhas, tradicionalmente um recurso é julgado por 3 desembargadores e com a reforma apenas um desembargador pode proferir uma decisão. Essa agilidade aí, só nessa decisão de procedimento, né? Exatamente. Então, por exemplo, uma decisão colegiada proferida por 3 julgadores, ela demora 120 dias. Uma decisão unitária, monocrática, demora apenas 40, ou seja, 1/3 do tempo. Mas isso não vale para tudo, ou vale para tudo? Então, a lei, ela tem um conceito aberto, né? Então, seria para casos específicos, por exemplo, quando o tribunal já tem uma posição sedimentada, ou para aquele recurso que é manifestamente improcedente, né? Agora, muitos advogados criticam, dizendo que como o conceito é aberto, os desembargadores podem fazer um uso exacerbado desse mecanismo. Hoje, no Tribunal de Justiça, 40% das decisões são monocráticas, ou seja, proferidas por apenas um relator, ao invés do colegiado. E essa tendência de crescimento. Professora, vamos falar uma palavra aqui em benefício da justiça. As pessoas estão mais conscientes também do papel da justiça e muito mais gente hoje entra também na justiça procurando os seus direitos. Esse é um outro aspecto também que é preciso defender a justiça, parecendo que há uma incompetência lá. Pode haver burocracia, pode haver problemas, mas esse fato é bom registrar. Agora, a sua pesquisa foi feita só no Rio de Janeiro. Já se verifica essa maior agilidade em outros estados brasileiros? Então, nós começamos com um plano piloto e aplicamos a metodologia aqui no Tribunal do Rio de Janeiro. A ideia agora é espraiar esses estudos para outros estados. Já começamos no estado do Rio Grande do Sul e pretendemos realizar em outros até para ter um comparativo, porque pesquisas anteriores que eu fiz demonstram que a variedade regional é muito grande no país. Agora, professora, certamente alguém pode também, tem todo o direito, né, assinante, dizer assim, puxa, eles estão decidindo mais rápido, que bom, mas será que eles estão estudando os autos direitinho, né, estão lendo a documentação corretamente? Quer dizer, existe esse risco de uma análise mais superficial, o risco das pessoas terem seus direitos prejudicados em função dessa pressão por redução de tempo? Uhum. Existe sim. O objeto dessa pesquisa era efetivamente analisar números e redução de tempo. E isso foi comprovado que sim. Só que eu digo que uma pesquisa nunca conclui uma discussão, mas ao invés ela inaugura a discussão, né? Então agora nós precisamos pensar se há lesão a garantias constitucionais. Muitos advogados reclamam, dizem que há um excesso, que eles teriam o direito de ter um resultado colegiado e acabam tendo uma decisão proferida por um único julgador. E nós estamos falando aqui em linhas gerais, estamos falando daquela reivindicação individual do cidadão e também aquela jurídica, vamos dizer assim, uma empresa que de repente vê um interesse contrariado, não é isso? Isso, a agilidade se deu em todas as instâncias. Exatamente, nós olhamos o universo de decisões no período de 2003 a 2008. Agora, em relação a outros países, como é que a gente avalia esse ritmo da justiça brasileira em comparação a outros? Uhum. A justiça brasileira tem andado muito bem e quando analisamos, por exemplo, os valores investidos na justiça, nós percebemos que não ficamos abaixo de países de porte. Agora, se eu pudesse destacar uma ferramenta que talvez seja um diferencial, é a aplicação de multas aqui para os litigantes que usam a justiça como uma fé. As partes que se utilizam da justiça como um fator protelatório, para quê? Para conseguir travar, demorar mais o pagamento da sua dívida. Então existe também essa questão que vale a pena ressalvar. Nós olhamos sempre a morosidade como uma crítica à justiça, mas não podemos deixar de esquecer que muitas empresas, muitos litigantes podem se beneficiar também com a morosidade. Então, é um equilíbrio, é um prato aí a se equilibrar para conseguir a morosidade pretendida por todos. Mas, em geral, é uma boa notícia. É uma boa notícia. Muito obrigado pelas suas informações, por ter vindo ao Conta Corrente. Boa tarde.